Olá, estamos chegando com uma edição especial do programa Informação e Debate sobre o dia 1º de maio. 1º de maio é marcado por um momento em que o Brasil atravessa a marca das 400 mil mortes devido à pandemia de coronavírus. Santa Catarina tem mais de 13.500 mortes no estado devido à pandemia e nesta data os movimentos sociais e de trabalhadores foram às ruas para reivindicar vacina já para toda a população, auxílio emergencial de R$600 e também a pauta Fora Bolsonaro. E você acompanha as imagens que ocorreram na manhã do dia 1º em Florianópolis. Inicialmente ocorreram manifestações na Ponte Hercílio Luz, a partir das 8 horas da manhã, com a colocação de faixas e o diálogo com as pessoas que por lá passaram. E também, a partir desse horário, ocorreu uma manifestação no Terminal Central de Florianópolis, Thyssen. Na sequência, as atividades se deslocaram até a Catedral Metropolitana, onde aconteceu um ato unificado. As atividades em Florianópolis foram chamadas pela Central Única dos Trabalhadores, a CTB, a Intersindical, a Conlutas, a Frente Florianópolis Fora Bolsonaro, o Fórum dos Servidores Públicos de Santa Catarina. E enquanto você acompanha as imagens de Florianópolis, das atividades em Florianópolis, vamos repassar aqui também algumas informações importantes nesta data. Além do momento dramático da pandemia de coronavírus, mais de 400 mil mortes devido à pandemia. Na sexta-feira, dia 30 de abril, o IBGE divulgou a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio, PNAD continuada, que apresenta números bastante dramáticos para a população brasileira. O Brasil teve um acréscimo de 400 mil desempregados no primeiro trimestre de 2021. E se levarmos em conta os últimos 12 meses, foram 2.080.000 brasileiros que ficaram sem emprego. A taxa média de desemprego, segundo a pesquisa, está em 14,4%. Já os desalentados, aquelas pessoas que já não saem para procurar emprego, que perderam a esperança de encontrar um emprego, cresceram em 229 mil pessoas no primeiro trimestre deste ano de 2021. Se nós levarmos em conta os últimos 12 meses, 1.259.000 brasileiros passaram para os números dos desalentados, aqueles que já não procuram emprego porque desistiram de procurar emprego. Então são números dramáticos e que precisam ter uma reversão do ponto de vista econômico no Brasil para que a população volte a ter esperança. Além de Florianópolis, as manifestações ocorreram neste sábado em diversas cidades de Santa Catarina. Em Lages aconteceu ato simbólico no Calçadão. Em Chapecó foi feito um trabalho de colocação de faixas em defesa da vida, por vacina e emprego. Em Coronel Freitas também colocação de faixas com as pautas do 1º de maio, que são aquelas que a gente colocou aqui: vacina já, auxílio emergencial e fora Bolsonaro. Joinville, ato simbólico na Praça da Bandeira. Em São Bento do Sul, bandeiraço na escadaria da Igreja Matriz. Em Caçador, colocação de faixas em alusão às mortes do Covid-19 e arrecadação de alimentos na Praça Nossa Senhora Aparecida. Em Canoinhas, ato na Praça Oswaldo Oliveira, em frente à Igreja Matriz. Em Blumenau, aconteceu um ato virtual reunindo lideranças da cidade para discutir sobre as questões do 1º de maio. E muitos outros municípios do estado realizaram manifestações diferenciadas neste 1º de maio. E vamos agora às pessoas
que foram ouvidas no início da manhã do 1º de maio na Ponte Hercílio Luz e logo depois no Terminal Central de Florianópolis, Oticem. A gente está aqui na Ponte Hercílio Luz no 1º de maio, Dia do Trabalhador, estendendo nossas faixas pela revolta pela vacina, vacinação dos trabalhadores, pela vacinação dos professores na área da educação, pela vacinação de todo o povo brasileiro. E também a gente estendeu a faixa do auxílio emergencial, pedindo o auxílio estadual emergencial que a gente protocolou na LESC, que é o projeto de lei 92/21. Assina a nossa petição. A gente está aqui estendendo nossas faixas em defesa da juventude trabalhadora que hoje está no subemprego, que precisa de ajuda, que precisa do auxílio emergencial, que está provendo para suas famílias, mostrando que a juventude também está presente na luta dos trabalhadores. Auxílio emergencial para todos e fora Bolsonaro. Nesse Dia do Trabalhador, o coletivo Lula Presidente se sente enlutado pelas 400 mil mortes. É preciso, com urgência, retirar esse desgoverno do poder, esse governo genocida que nos colocou num buraco, nesta tragédia que estamos vivendo. Nesse 2021 tão difícil para os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, é bem simbólico e emblemático vir para a rua, reivindicar direitos que estão sendo cortados todos os dias da classe trabalhadora. Então esse é o nosso recado, fora Bolsonaro, vacina para todos já. Bom, depois das atividades na Ponte Hercílio Luz e no Ticem, os trabalhadores em manifestação se dirigiram até a Catedral Metropolitana de Florianópolis, onde realizaram um ato unificado, sempre levando em conta os cuidados sociais, o afastamento, o uso de máscaras e também o uso constante de álcool gel. E nós estivemos lá acompanhando esta atividade. Hoje é um dia de luta da classe trabalhadora, né? Sempre foi marcado por lutas históricas da classe trabalhadora, por conquista de direitos, por valorização dos trabalhadores. Mas hoje nós estamos à rua por um direito essencial, que é a vida do povo brasileiro. E esse ato é um ato simbólico, com todos os cuidados, para protestar contra a política econômica, a política sanitária do governo Bolsonaro. Este ato é um ato simbólico em defesa da vida, em defesa do auxílio emergencial, da democracia e por fora Bolsonaro. Ana Júlia, um dos discursos do governo federal é que não podia parar, tinha que manter o país andando para não gerar desemprego. Ontem o PNAD do IBGE divulgou dados sobre o grande crescimento do desemprego, de desempregados, de pessoas desalentadas que sequer buscam emprego nesse momento por falta de acreditar na possibilidade. Se o governo tivesse feito em 2020 o que as centrais, o que os cientistas estavam dizendo, que deveria ter feito o lockdown, hoje a economia não estaria numa crise, mas a economia não está em crise só do governo, ela já vem há muitos anos depois do golpe da presidenta Dilma. Então o governo não fez a tarefa da casa, não fez lockdown, incentivou as pessoas a ir para a rua e aumentou o índice de contaminação, aumentou as vagas dos hospitais, não tendo mais vagas, superlotação dos hospitais. Então o governo é culpado pela crise econômica, ele não pode jogar a culpa e a responsabilidade na classe trabalhadora fazendo medidas que retiram mais direitos e congelam salários. Então, portanto, nesse momento, o governo tem um único responsável pela crise financeira, sanitária do país, que é o governo Bolsonaro. Esse ato aqui representa esse esforço que os movimentos sociais, os sindicatos têm que fazer em nome das informações que salvam vidas. A nossa luta é uma luta, todos sabem, para que nós tenhamos vacinação para toda a população, para que a gente tenha medidas realmente protetivas, para que os governos se responsabilizem no seu papel fundamental de preservar a saúde dos trabalhadores. Então, um ato como esse precisa repercutir, precisa ter a participação de todos os trabalhadores, porque, como a gente sabe, a nossa luta não sai nas manchetes dos grandes noticiários. Nós dependemos de nós, trabalhadores, para dialogarmos conosco mesmo e fazer uma grande mobilização pela vida. Perfeito, Márcio. Obrigado, parabéns aí pela batalha. Os bancários também fazendo enfrentamentos no Banco do Brasil, que é a tua categoria, também enfrentando muitos problemas. Sim, até porque a gente sabe que o momento que a gente vive
tem a mãozinha dos banqueiros do sistema financeiro, porque eles que financiaram o golpe, são os banqueiros que financiaram a reforma da Previdência, a reforma dos trabalhadores, que trouxeram enormes prejuízos. Mas eu quero parabenizar aqui a TV Floripa por esse trabalho fantástico que está fazendo, de ajudar a gente a divulgar e construir uma grande rede de comunicação dos trabalhadores. É importante que a gente tome as ruas para derrubar esse governo genocida. As ruas com distanciamento social, com todos os cuidados que estão sendo tomados, inclusive porque aqui a gente está para defender o enfrentamento ao Covid, que esse governo nunca fez. Então o 1º de maio é simbólico, muito significativo, nos principais pontos aqui da cidade, na Ponte Estilo Luz, no terminal urbano e na Catedral agora, com um extremo sucesso aí. Mais um na escalada para a gente derrubar esse governo genocida. Bruno, os municipários, o Sintrazem segue firme na luta em relação à questão da educação e outros setores também, mas na questão da educação, algumas vitórias essa semana. A greve da educação, a greve sanitária, declarada pelo Judiciário como uma greve legal, e forçando a barra. Vocês estão com esperança aí que o prefeito venha sentar na mesa, dialogar com os trabalhadores? Porque até agora 1 mês e pouco de paralisação e ele sequer recebeu para discutir. Olha, a nossa esperança é a luta, né? Nós vamos estar na rua e fazendo o nosso papel, né? O resultado da luta não depende só da gente, mas a ação, ela está muito bem organizada e temos uma greve forte acontecendo, uma greve de cessação de trabalho. E fizemos atos muito vitoriosos essa semana na rua, e inclusive o Judiciário reconheceu que é uma greve legal, legítima, né? Em outros momentos não reconheceu, a gente sabe que aquele terreno é um terreno de contradições também, mas isso fortalece o que a gente sempre vem falando. Quem é intransigente é o governo de Jean Loureiro, é um governo que não senta para dialogar, não é um governo republicano, é um governo autoritário, um governo que quer destruir a organização dos trabalhadores, que não dialoga com o trabalhador, só dialoga com o empresário. Então, a gente na rua, com o apoio da população, dos outros sindicatos, dos movimentos populares que estão aqui, que vão ser o fiel da balança para que a gente possa realmente voltar ao trabalho com segurança sanitária. O PT Solidário é uma campanha nível nacional, até internacional, com o nosso Lula, levando campanha pela vacinação em massa, testagem em massa, pelos direitos dos trabalhadores, e é importante pela renda solidária, no mínimo de R$600 de auxílio emergencial, e resgatar os nossos direitos que foram destruídos pelas reformas. Então, nesse dia de hoje, o PT, que sempre esteve, é importante, desde a origem, o PT sempre foi solidário, porque ele é solidário, porque é dos trabalhadores, numa rede de solidariedade histórica, política. Não é um ato de caridade só, de humanitário, mas é político, solidariedade, para juntarmos em defesa da vida. Então o PT está dando um belo exemplo, junto com as centrais sindicais aqui, e hoje à tarde, agora de manhã, já começou lá no Sintesp, vamos até às 5 da tarde, para coletar alimentos e produtos de higiene pessoal. Então é isso que nós estamos colocando. Esse é o PT que sempre defendemos, e é o PT das ruas, junto aos trabalhadores, solidariamente, das trabalhadoras. Estamos aqui finalizando um ato muito importante no Lago da Catedral, pelo dia 1º de maio, Dia Internacional da Luta pelos Direitos das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. E nesse dia, aqui em Florianópolis, denunciando também todas essas mazelas do governo genocida de Bolsonaro, lutando por fora Bolsonaro, fazendo a reflexão de que neste momento o país já volta para o mapa da fome, com a miserabilidade a todo canto, e que quem tem fome tem pressa. A gente precisa lutar por auxílio emergencial, por acolher o nosso povo e também lutar pela queda desse governo. Posso fazer uma fala aqui também, dizendo que hoje o Partido dos Trabalhadores está com uma ação chamada PT Solidário, arrecadando alimentos, produtos não perecíveis, proteínas, produto de higiene pessoal e também absorventes ali no Sintesp, na Praça Olívia Amorim, para que a gente possa fazer uma ação de solidariedade às nossas comunidades também, e o nosso mandato está à disposição, sempre da nossa gente e da TV Floripa também. Saudar todos que estão acompanhando o dia 1º de maio. Dia 1º de maio não é um dia de festa, dia 1º de maio é um dia de luta, um dia de reflexão, um dia de organização. Por isso que nós, com todos os cuidados, cumprindo com as orientações da comunidade médica, todos os protocolos, nós tomamos já uma decisão há muito tempo que nós vamos ter que fazer atividades simbólicas. Foi o que realizamos hoje, tanto na Ponte Ercílio Luz como no Ticem, e agora fechando amanhã com chave de ouro aqui na Catedral. Então é importante, as pessoas
fique em casa, só saem de casa realmente em último caso, e se sair de casa, se cuidem, use máscara, sempre com álcool em gel, e o distanciamento pessoal, o distanciamento físico, nada de aglomerações e nada de lugares fechados com muita gente, porque a nossa saúde está em primeiro lugar. Nós não somos do time, nós não somos da turma que ignoram as mortes. Mais de 400 brasileiros e brasileiras morreram com a Covid através dessa pandemia, e não temos, não vemos e não observamos nenhuma reação séria por parte do governo Bolsonaro, genocida, que menospreza a morte, menospreza a vida das pessoas. Então, nesse sentido, muita reflexão, muita luta, tamo junto. Ok, próximos passos aí dos movimentos sociais pela frente aí, Jaci? Não, nós já temos uma reunião marcada essa semana para definir as próximas atividades. As nossas atividades vão continuar com outras roupagens, com outra roupagem, com outro modelo, sempre no sentido de dialogar com as pessoas. O nosso objetivo é dialogar com as pessoas, dialogar com os trabalhadores, dialogar com a comunidade. Nós temos certeza absoluta, né, que nós já temos o diálogo entre nós, as organizações populares, as organizações sindicais, os partidos do campo democrático. Agora nós temos que dialogar com outros setores marginalizados da sociedade que pensam igual a nós, mas talvez não tenham oportunidade de participar, deles dialogar e participar conosco. Esse é o nosso objetivo. E parece inacreditável, no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, o presidente da República esteve na Exposebu, uma festa que ocorre em Uberaba, Minas Gerais, e fez uma declaração muito lamentável. Segundo o presidente da República, ele não vai regulamentar a emenda constitucional 92, que torna possível a expropriação das propriedades em que for constatado trabalho escravo. Ele falou ao lado de pecuaristas, ao lado da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que não pretende regulamentar esta emenda constitucional que foi aprovada em 2014. Basicamente, o presidente da República está dizendo o seguinte, que quem tiver trabalho escravo pode continuar tendo trabalho escravo nas suas propriedades, que ele não vai receber, não vai perder propriedade, a sua propriedade não vai ser expropriada. Quer dizer, é lamentável que o Brasil haja ainda esse tipo de pensamento, e que o presidente da República, a principal autoridade da nação, não só não haja para coibir, mas declara publicamente que não vai fazer nada em relação a isso, né? Essa emenda já deu polêmica lá atrás, porque tinha pessoas no parlamento que não queriam aprovar, né? E ela felizmente foi aprovada em 2014, mas aí as conquistas que a gente teve no país nas últimas décadas, com este governo, estão indo todas para o ralo. Vide a reforma trabalhista, que já ocorreu durante o governo Temer, vide a reforma da Previdência, que ocorreu durante o governo Bolsonaro. E agora a gente chega a essa situação infame do presidente da República dizendo que não vai sancionar esta emenda constitucional que foi aprovada pelo Congresso, que possibilita a expropriação de terras onde for encontrado trabalho escravo, né? Então é lamentável, Dia do Trabalhador, mais uma situação que a gente precisa lamentar no nosso Brasil. Mas vamos acreditar, com força, com a luta do povo brasileiro, dos trabalhadores, com a ação concreta dos trabalhadores, a gente ainda muda essa situação num futuro breve, e esse Brasil vai voltar a ter esperança, a construir uma ideia de igualdade, solidariedade e respeito. Este foi o programa Informação e Debate especial do dia 1º de maio de 2021. Nós agradecemos a sua companhia e voltamos a qualquer momento com mais informações aqui na nossa TV Floripa. E você segue com a nossa programação em conjunto com a TVT.